O STF formou maioria para decidir que o Brasil vive um racismo estrutural. Juízes que não foram eleitos por ninguém estão definindo uma causa social complexa e criando política pública com base em teorias, sem uma lei aprovada pelo Congresso. O Judiciário está mais uma vez passando por cima do Parlamento e atropelando o Poder Executivo. É mais um exemplo do ativismo judicial que alguns ministros insistem em dizer que não existe. A tese do racismo estrutural vem de fora, principalmente da chamada teoria crítica racial. No Brasil, nomes como Silvio Almeida popularizaram o conceito. A tese diz que o racismo não é só quando uma pessoa ofende a outra. Ele seria um sistema, uma estrutura invisível que está em tudo, nas leis, na cultura, na economia, na natureza. É um racismo sem racista, ou pior, onde tudo e todos são racistas. Mas ninguém se entrega para cumprir a pena. A culpa não é de ninguém, é de todos. É da sociedade. Isso nos leva a uma das maiores hipocrisias que a gente vê hoje em dia, o teatro da militância. Você com certeza já viu alguém batendo no peito para dizer: eu sou branco, sou privilegiado, sou racista e estou em desconstrução. A pessoa sinaliza virtude e pede desculpas por existir. Eu era racista, né, cara? A gente cresceu numa sociedade racista que fez a gente se tornar racista. Mas racismo no Brasil é crime, com pena de prisão. Então, se essa pessoa está confessando ser criminosa, por que ela não se entrega na delegacia mais próxima e confessa todos os seus atos racistas? Claro que ela não faz isso, porque no fundo, nem ela acredita no que está dizendo. É só uma performance, uma sinalização de virtude para ganhar status no seu grupo. É um jeito de parecer evoluído sem custo algum, enquanto o problema real continua sem solução. Essa é a grande falha da teoria. Ela se baseia em sensações, em percepções e não em fatos concretos. É uma explicação muito simplista para problemas extremamente complexos. O Brasil é um país onde o Estado forma analfabetos funcionais aos milhões. Um país que rouba quase 70% do que você produz com impostos, encargos e inflação. Um país com mais da metade da população dependente de algum programa social para sobreviver. E com 30% dos jovens que nem estudam e nem trabalham. E vamos adicionar outro problema real a essa lista? A violência. Quem mais sofre com a criminalidade no Brasil são os mais pobres. São eles que vivem em regiões dominadas pelo crime organizado, onde o Estado não entra. Um morador da favela paga mais caro no botijão de gás por causa da taxa do narcoterrorista. Ele é vítima de roubo e furto todo dia, na porta da sua casa ou no ponto de ônibus. Enquanto isso, a gente tem um sistema judiciário que parece trabalhar para o criminoso. Pune pouco e solta muito. O bandido entra por uma porta e sai pela outra, pronto para cometer mais crimes. Então, com todos esses problemas reais e urgentes, educação e economia falidas, impostos absurdos, transporte público precário, violência descontrolada e um judiciário ineficiente. Diante desse caos, a explicação do STF para a desigualdade é um racismo estrutural invisível. É mais fácil culpar uma estrutura do que admitir que décadas de péssima gestão, corrupção e políticas públicas desastrosas criaram essa realidade. E a narrativa perde ainda mais a força quando a gente olha para a própria implementação das políticas que ela inspira. No Brasil, o conceito de negro virou narrativa política, para inflar os números e dar força à tese de um país majoritariamente oprimido, colocando pretos e pardos na mesma categoria. Mas na hora de aplicar as cotas racistas, a mágica acontece. O pardo que serviu para engrossar a estatística, de repente não é negro o suficiente. Ele é sumariamente excluído dos tribunais raciais das universidades. Aquelas bancas de heteroidentificação que decidem quem merece e quem não merece a vaga com base em traços físicos. É a prova de que usam os números para a narrativa, mas na prática criam mais divisão e injustiça. Ou então, quando é preciso indicar um pelego para o STF, aí a diversidade racial passa a não ser tão importante assim. Para completar, o STJ decidiu que uma pessoa branca não pode ser vítima de racismo. Ou seja, o todos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza foi revogado, e o racismo virou uma via de mão única. O que não faz o menor sentido, porque o preconceito vem da estupidez. E a estupidez, meu amigo, não escolhe cor, nacionalidade, gênero ou orientação sexual. A estupidez é extremamente democrática. Mas o maior problema, o verdadeiro perigo dessa tese é o efeito psicológico. Ela funciona como um câncer na mente das pessoas. Ela ensina uma criança, um jovem, a acreditar que existe um complô social contra ele. Que não importa o que ele faça, o sistema já decidiu que ele vai falhar. Em 1976, o psicólogo Robert Clark fez um experimento. Colocou uma cicatriz falsa no rosto dos voluntários. E eles deveriam avaliar como que foram tratados. Como as outras pessoas reagiriam a um estranho com uma deformidade física. Só que antes deles entrarem, ele tirava a cicatriz sem que elas soubessem. O resultado? As pessoas saíam de lá convencidas de que foram tratadas diferente. Que foram julgadas pela cicatriz, que nem existia. É exatamente isso que a tese do racismo estrutural faz. Ela cria uma cicatriz imaginária. Ela convence as pessoas de que são vítimas de um sistema opressor. Mesmo quando a dificuldade que elas sofrem tem outras causas, muito mais concretas. Em vez de empoderar o indivíduo para lutar, estudar, empreender e superar os desafios, essa narrativa cria uma mentalidade de vítima. E uma sociedade de vítimas é uma sociedade paralisada, dependente e fácil de controlar. No fim das contas, o racismo existe? Claro que existe. Ele é um ato covarde, individual e deve ser combatido com a lei, sempre. Mas o racismo pontual é uma coisa. O racismo estrutural é outra.
uma ficção ideológica que nos distrai dos problemas reais e nos impede de buscar as soluções concretas para o que realmente importa. Qual a sua profissão? Sou garçom na Irlanda. Tá aqui há quanto tempo? 8 anos. Consegue tirar o quê por mês sendo garçom na Irlanda? Por mês é o salário mínimo, né, que eu tô recebendo, e a gente faz em média 35, 40 horas. E no Brasil, você trabalhava com o quê? O último emprego foi numa bombonier no cinema, fazendo pipoca, sabe? Ganhava o quê lá? Salário mínimo também. É melhor ser assalariado no Brasil ou na Irlanda? Ah, é melhor ser pobre na Irlanda do que pobre no Brasil, né? O que você já conquistou aqui na Irlanda? Pô, conquistei muito, cara. Porque no Brasil eu não tinha muita oportunidade. Eu sou de uma favela do Rio de Janeiro, chamada Cari. Minha mãe é uma mãe solo, com 6 filhos, e eu queria ajudar em casa. Então, tipo, não tinha perspectiva nem de fazer uma faculdade, de nada, nem me sentia inteligente. E aqui eu conquistei minha faculdade, eu aprendi espanhol, eu consegui dar uma casa pra minha mãe. Uau. Eu consegui aposentar minha mãe, porque minha mãe é faxineira, tem fibromialgia. Às vezes ela tá de chipóia, não consegue mover o braço, tá ligado? Então, tipo, todo mês eu mandando 200 euros pra ela, já faz muita diferença, porque lá cai mais de R$ 1.000. Tem boa qualidade de vida aqui na Europa? Muita. Muita. Inclusive, eu levei minha mãe, realizei o sonho de mamãe, levei ela pra Vinícius, na Itália, que era o sonho dela conhecer a Itália. E, tipo, a gente nunca saiu daquela bolha de favela, tá ligado? Eu nunca saí do Rio de Janeiro, não sei nem os outros estados do Brasil. Mas aqui eu consegui ir pra Espanha, pra Itália, pra Polônia, e fui indo pra Marrocos, e fui indo. Tem vontade de voltar pro Brasil? Nenhuma, não me vejo mais. Não me vejo. Eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, uma vez que eu sair daquela favela, eu não volto mais. A verdade é que o racismo estrutural é a melhor desculpa do agente público ou do político que precisa de um culpado, sem ter qualquer obrigação de apresentar resultados e resolver o problema.